E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo vai ser um vídeo sobre o ciclo celular, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre mitose e meiose, tá bom? Vamos começar aqui. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de ciclo celular é que ele é composto por duas fases, tá? Principais, que é a intérfase e a fase M, tá? A intérfase ela é composta aqui pela fase G0. Não necessariamente toda célula vai passar pela fase G0, tá? Isso é uma fase que pode acontecer ou não, dependendo do tipo celular que você está falando, tá? Essa fase, ela é uma fase que não vai ter divisão, tá? E a célula vai estar basicamente estável, vai ficar estável o tempo todo. Existem células que ficam o tempo todo em G0, que não sofrem divisão celular, ou raramente sofrem divisão celular, e existem células que não, que nem passam por G0, tá? Elas ficam ali em ciclo contínuo, né? São células de ciclo contínuo, tá? Depois, quando a célula está em G1, né? Que, assim, em tese, em células de ciclo contínuo, é a primeira fase da intérfase, né? Quando essa célula está em G1, ela é uma célula que está em crescimento, tá? Então, ocorre o crescimento celular e essa célula começa a produzir proteínas que são necessárias ali para replicação do DNA, né? Para síntese de DNA, tá? Entre as fases G1 e a fase S, você tem então um ponto de verificação. Ponto de verificação é aquilo que faz o ciclo celular continuar íntegro, continuar de forma normal, né? Qualquer alteração ali no DNA, qualquer alteração, mutação de todas as formas ali no DNA, vai fazer com que esse ciclo pare, menos alterações no próprio ponto de verificação. Se tiver alteração no próprio ponto de verificação, você tem, então, uma mutação que pode gerar uma neoplasia, por exemplo, né? Porque aí o ciclo celular fica sem controle, tá? O ponto de verificação G1S, ele vai basicamente ver se a célula tem todas as enzimas necessárias para sintetizar o DNA, tá? Para fazer a síntese de DNA, que é justamente o que vai acontecer na fase S, né? A fase S é basicamente a fase de duplicação do DNA, que você vai ter a duplicação lá das cromátides, né? E que isso é basicamente síntese de DNA, né? Lembrando lá que a síntese do DNA é uma síntese semiconservativa, tem uma parte do DNA que é fragmentada, outra parte que não é fragmentada, uma fita molde, uma fita que é idêntica, né? É uma fita antiga, né? Uma fita molde. É basicamente assim que acontece, né? A síntese do DNA é só para a gente dar uma relembrada, tá? Depois você tem a fase G2, né? Nessa fase você tem alguns eventos que são importantes para divisão celular, né? Eventos bioquímicos mesmo, de produção de enzimas, de outras proteínas, são importantes para divisão celular, né? E aí, entre a fase G2 e a primeira fase da fase M, né, que no caso seria a prófase, você tem mais um ponto de verificação G2M. Esse G2M, ele vai ver se o DNA está íntegro, né, e se ele foi devidamente replicado lá na fase S, tá? Então, é um outro ponto de verificação importante. A fase M, ela é composta por essas fases aqui que estão mostradas aqui no mapa, né? Então, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese. A citocinese, ela pode acontecer junto com a telófase, tá? Só que como é um evento separado, eu coloquei separado aqui no mapa, mas geralmente ela vai acontecer junto com a telófase, tá? E assim, gente, essa imagem aqui, ela é basicamente o ciclo celular, né? A gente vê que tem aqui, né, na fase G1 ela pode gerar uma célula ali com a fase G0. Essa fase G0 pode ser contínua ou ela pode voltar para a fase G1 e começar o ciclo celular, né? Lembrando que na fase G1 a célula está sofrendo crescimento, ela está produzindo enzimas e proteínas que são importantes para a síntese de DNA, né? Para a replicação do DNA. Aí a célula vai, então, passar por esse checkpoint aqui, né, pelo ponto de verificação G1S, vai ver se ela tem todas as proteínas, tem todas as enzimas necessárias para a síntese de DNA. Se ela tiver, ela vai continuar. Se não tiver, apoptose, né? A célula está com algum erro que vai afetar o ciclo celular. Então, a forma do nosso organismo se proteger de qualquer tipo de mutação, de neoplasia, nesse caso aqui, é justamente então por meio desses pontos de verificação, né? E aí o que que acontece depois? Você tem a fase S, onde vai ter então a síntese do DNA,
o DNA é duplicado, né? E aí você vai então para a fase G2. Não tem ponto de verificação entre a fase S e a fase G2. O ponto de verificação que vai ver se tudo que foi feito na fase S e na fase G2 deu certo é esse aqui, o G2M, que vai fazer então essa conferência, né, da integridade do DNA, da fita do DNA, ver se ele foi replicado certinho, né? E lembrando que na fase G2 a célula está se preparando para a mitose, né? Ela se prepara então para sofrer o processo de divisão. E aí você tem o processo de divisão mesmo, propriamente dito, na fase aqui M, né? Então você vai ter a fase M com a divisão celular, né? E aí você tem outro ponto de verificação, a gente vai ver esse ponto de verificação, que é a verificação do fuso, quando a gente estiver estudando lá a mitose, né? Vendo as fases da mitose, é bonitinho, tá? E a gente vai ver isso também. E aí no final você tem a citocinese, né? Gerando duas células, como a gente está falando de mitose, você gera duas células mesmo, né? Tem a citocinese. E aí, essa célula aqui, se ela for de ciclo contínuo, ela vai entrar novamente no ciclo celular e isso vai se repetindo, tá? O ciclo celular, gente, ele é controlado por um complexo proteico, né? Que é o CDK-ciclina, tá? O complexo CDK-ciclina nada mais é do que você juntar a quinase dependente de ciclina com a ciclina. E aí, o que que esse complexo faz? Esse complexo, ele vai fosforilar proteínas. Fosforilação da proteína, gente, é colocar grupamentos fosfato naquela proteína. Fazer isso com a proteína, dependendo da proteína, pode ativar a proteína ou pode inativar a proteína, tá? E esse processo aí que a CDK-ciclina faz é muito importante para controlar todo o ciclo celular. É isso que controla o ciclo celular. Fosforilação de proteína ou desfosforilação de proteína, que é feita aqui pela CDK-ciclina, tá? Então, isso daí é super importante para a gente entender como que esse ciclo aqui é controlado. Isso é algo que foi elucidado recentemente, então são pesquisas um pouco mais recentes que demonstraram a ação desse complexo aqui, CDK-ciclina, no ciclo celular, tá? Então a gente está tendo aí um conhecimento um pouco mais atualizado por conta disso daí, tá? Bom, vamos começar então explicando. Olha, eu tinha falado para vocês da intérfase, né? Expliquei sobre a intérfase. Agora eu vou falar sobre cada fase, né, da fase M, cada parte da fase M, né? Aqui a primeira parte da fase M é a prófase, né? Na prófase, o que que acontece? Você tem o condensamento dos cromossomos, tá? Porque lá na intérfase os cromossomos eles estão relaxados, eles estão distantes ali, né? As fitas, né? A fita de DNA está um pouco mais relaxada, um pouco mais distante, e você não consegue visualizar esses cromossomos no microscópio óptico. Agora, na prófase, o que que acontece? Começa o condensamento, né? Essa fita de DNA ela vai condensar cada vez mais, os cromossomos vão condensando, vão ficando um pouco menores, e a prófase é o início desse processo. É quando você começa a conseguir ver os cromossomos lá na célula, né? Você não vai ver bonitinho, separadinho, que é a prófase, mas você começa a ver que tem alguma coisa ali, né? E aí na microscopia óptica você já consegue ver, né? Outra coisa que acontece ali é que cada cromossomo tem duas cromátides, isso está demonstrado aqui, né? Então, esse aqui é um cromossomo com cromátides irmãs. Cada cromossomo tem duas cromátides, né? E aí você tem o início, né, da formação do fuso mitótico. Para você formar fuso mitótico, você precisa ter centrosomo, né, que é justamente o que vai levar os microtúbulos, né, o fuso mitótico, para os dois polos da célula, tá? E justamente os microtúbulos, que são nada mais, né, que são filamentos, né, principalmente formados por tubulina, né? Eles que vão formar o fuso mitótico, o centrosomo e os microtúbulos, tá? Aí depois você vai para a prometáfase, né? Então, na prometáfase, o que que vai acontecer? O núcleo, né? Ou seja, o envelope nuclear, ele vai se fragmentar. Quando o envelope nuclear se fragmenta, o fuso mitótico consegue entrar no local onde era o núcleo, né? E aí, como ele consegue fazer isso, né? Quando ele consegue fazer isso, o que que vai acontecer? O fuso vai se prender nas cromátides, tá? Então, de um lado você tem um centrosomo liberando lá os microtúbulos, né? E aí esses microtúbulos desse lado, por exemplo, esquerdo aqui, né? Desse polo esquerdo da célula, vão se ligar às cromátides do lado esquerdo, né? E no caso do lado direito, as cromátides do lado direito,
tá? Isso já começa a acontecer na prometáfase. E aí, lembrando, né, que o microtúbulo ele vai se estabilizar só quando a extremidade dele vai se encontrar com o cinetócoro. O que que é cinetócoro? Eu gosto de imaginar o cinetócoro como sendo uma corrente em volta do centrômero lá do cromossomo, né? Por quê? Porque o centrômero do cromossomo ele só vai quebrar, né, só vai se dividir quando o cinetócoro for quebrado. E o cinetócoro é um grupo, né, de proteínas que ficam ali em volta, né, um complexo proteico, né, que fica em volta do centrômero, tá? Então eu gosto de imaginar o cinetócoro como se fosse uma corrente ali com um cadeado em volta do centrômero. Isso me ajuda a estudar, tá bom? Bom, vamos seguir aqui, gente. Olha, depois que a gente faz a prometáfase, a gente vem para a metáfase, tá? Na metáfase, o que que vai acontecer? O alinhamento dos cromossomos na placa equatorial, tá? A gente percebe aqui, e aqui também a gente consegue ver claramente a placa equatorial sendo formada, né? Então aqui você tem a placa equatorial, o fuso mitótico já está completo, né? Já está ali com os polos, né? Os centrosomas já estão nos polos celulares, liberando então os microtúbulos, né, formados ali por filamentos de tubulina, né, e esses filamentos de tubulina, eles estão, então, ligados ali nos cinetócoros, nas cromátides, né, de cada lado ali, certo? Então, a gente consegue perceber essa ocorrência aqui na metáfase, né? Depois, gente, a gente tem a anáfase, né? Na anáfase, o que que vai acontecer? As cromátides irmãs vão se separar, né, e elas vão se mover para os polos da célula, tá? Elas se movem para os polos da célula, certo? Os polos opostos da célula, tá? Uma coisa que eu não falei aqui é que, eu lembro que eu falei para vocês que tinha um checkpoint ali no meio da mitose, é justamente ali na metáfase, tá? Vai ocorrer, então, uma análise da tensão gerada no cinetócoro. Análise da tensão de um lado e a tensão do outro lado. Se essas tensões forem diferentes, tem algum erro, a célula para, então, o ciclo celular sofre apoptose, tá? Então, isso daí é outro checkpoint importante que eu não tinha falado, tá? Mas continuando, então, a anáfase, a gente teve, então, separação das cromátides irmãs, foram para os polos opostos da célula, certo? E aí a gente tem a telófase. Na telófase, o que que vai acontecer? São coisas muito importantes. Vai ter o restabelecimento do envelope nuclear para cada grupamento aqui de cromossomos que ficaram de um lado do outro, certo? E você vai ter, então, o processo de citocinese, que é basicamente a separação do citoplasma, né? Então, isso daí que vai acontecer na telófase, tá? É outro processo que acontece na telófase, ok? É, Aqui, olha, na anáfase, eu coloquei essas animações aqui para aparecer, às vezes eu acabo esquecendo que eu coloquei. Mas aqui na anáfase tem um ponto importante para falar, que é essa questão dos motores moleculares. Como que as cromátides irmãs vão para cada lado da célula, né? Elas se separam e a gente sabe que uma vai para um polo e a outra vai para o outro, certo? Isso acontece por conta dos motores moleculares. Eles fazem a desmontagem das tubulinas, né? As tubulinas, elas têm extremidades, né? E essas extremidades, elas são variáveis. Então, pode haver adição de tubulina numa extremidade, deleção de tubulina na outra extremidade, ou adição nas duas extremidades. E a partir disso, né, a partir desses motores moleculares, que são enzimas responsáveis por fazer essa desmontagem, né, das tubulinas, a partir disso você tem a movimentação, então, dos microtúbulos juntamente com as cromátides irmãs separadas para cada polo da célula, tá? Então, isso daí também tinha faltado para falar. Bom, o ciclo celular, ele traz consequências genéticas, né? Essas consequências genéticas, elas são caracterizadas por, basicamente, olha, você tem a mitose, que vai gerar duas células idênticas, certo? Isso é uma consequência genética, você gerou duas células idênticas. E essa mitose, ela não causa alteração no número de cromossomos, tá? Se causasse alteração no número de cromossomos, seria um erro para a mitose, e as células, elas têm que ser idênticas mesmo na formação. Ali na mitose, a gente sabe que a mitose é muito importante, principalmente para as células somáticas, né? Então, o processo de cicatrização envolve mitose, por exemplo. A gente precisa que essas células sejam idênticas geneticamente, porque senão elas vão ter expressões diferentes, né? E isso pode gerar um problema ali no tecido que foi afetado ou coisa do tipo,
né? Então, a mitose, ela tem essas consequências genéticas aí. Agora, e se fosse só mitose? Se a gente só tivesse a mitose, o que que ia acontecer? Bom, eu, certo? Aí, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu avô, minha avó, bisavô, né? Todo mundo seria igual, né? Essa seria a minha família, só eu, né? Gente, tudo igual a mim, certo? Isso só acontece, só aconteceria, né? Se a gente só tivesse mitose, né? Ou seja, só seria uma sociedade de clones, né? As famílias seriam clones umas das outras e todo mundo seria igual, né? De alguma forma, tá? Então, não funciona assim, né? A gente sabe, minha família não é assim, eu só sou eu, só tem eu ali daquele jeito, né? E por que que isso acontece, né? Como que a gente resolve essa questão? Essa questão é resolvida por meio da reprodução sexuada, tá? Reprodução sexuada, gente, ela vai acontecer mediante duas coisas importantes. Meiose, que vai gerar a ploidia, certo? E a fertilização, que vai restaurar a diploidia, só que restaura a diploidia com variabilidade genética, tá? É por isso que a minha família não é assim, certo? Se a minha família fosse assim, seria só mitose que teria acontecido, que aí você gera células idênticas. No caso da meiose, você gera células diferentes, e a gente vai ver isso agora, tá? Olha só, a meiose, ela vai acontecer mediante duas divisões, dois tipos de divisões. E aí a gente divide a meiose em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, você tem a divisão que é chamada de reducional, que é quando você tem, então, alteração do número de cromossomos. Olha só, você tem aqui uma célula, né? 2N, uma célula diploide. Essa é a característica dessa célula diploide, né? Ela tem aqui os quatro cromossomos, certo? Quando você faz a divisão reducional, você gerou células haploides, tá? Células N, de acordo ali com o cariótipo daquela espécie que a gente está analisando, né? Então você vê que teve uma redução da quantidade de cromossomos dentro de cada célula, tá? Lembrando que esse material genético aqui já está duplicado, tá? Por isso que aqui também são células N, só que são células N depois do final do processo. Aqui elas estão no meio do processo. Por isso que tem aqui esses cromossomos aqui duplicados, tá? E depois, na meiose 2 você tem uma divisão que é chamada de divisão equacional, né? Por que que ela chama de divisão equacional? Porque a quantidade de material genético, a quantidade de cromossomos dentro de cada célula filha é a mesma, tá? Já não tem mais redução, né? Por isso você está falando de equação, você gerou uma igualdade. Por isso que é divisão equacional, tá? As células continuam haploides, ok? Nesse caso aqui, só que aqui o DNA, né, ele já está do jeito que precisa estar, né, para ficar na intéfase, beleza? Então é basicamente isso daqui. Olha, a meiose, né, igual eu falei para vocês, ela é composta por meiose 1, meiose 2 e tem esse momento aqui da intercinese que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Meiose 1, gente, ela é formada pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Eu vou falar sobre cada um desses processos. Aqui, só para a gente ressaltar que a prófase 1 ela é dividida em em cinco fases, né? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, tá? E a gente vai ver também agora isso daí. Ó, o leptóteno, gente, é esse momento em que você tem a condensação cromossômica, tá? Na prófase 1, a gente sabe, né? Na prófase em geral, a gente tem o início da condensação cromossômica, certo? Ah, no leptóteno, especificamente para a prófase 1, o leptóteno é o momento em que você tem o início ali principal dessa condensação. É quando começa a ficar visível o cromossomo lá dentro da célula para a microscopia óptica, tá? Depois, a gente tem o zigóteno. No zigóteno, o que que acontece? Você tem os cromossomos homólogos sendo pareados, certo? E você começa esse processo que é chamado de sinapse, tá? O processo de sinapse vai gerar o que a gente chama de cromossomo bivalente ou tétrade, tá? São esses cromossomos aqui que ficam pareados, né, em duas duplas, tá? Então, você tem tétrades. Duas duplas de cromátides irmãs, ok? E nesse momento aqui, né, as pesquisas demonstram, né, existe a possibilidade, uma grande possibilidade de que o crossing over aconteça no momento do zigóteno. A gente sabe que o crossing over, a gente vai falar do crossing over, da permutação, ah, quando a gente for falar lá, das alterações, né, da variabilidade genética da meiose, tá? Mas o crossing over a gente sabe que ele acontece na prófase 1.
tá? Então é o momento que acontece o crossing over. Isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo, beleza? No paquítano, você tem, então, a formação do complexo sinaptonêmico, né? Que é basicamente esses cromossomos bivalentes, né? Essas tétrades, ficam associadas com proteínas. Esse é o complexo sinaptonêmico, tá? Essas proteínas, elas vão fazer as tétrades ficarem juntas, certo? E aqui você tem o diplótano, né, que você vai ter então a separação dos centrômeros, né, dos cromossomos homólogos. E aí, para a gente separar centrômero, você precisa quebrar o cinetócoro, tá? Então, isso é um processo que acontece ali, mas mantém os quiasmas que foram formados antes, ok? E na diacinese você tem, então, fuso mitótico e fragmentação nuclear, ok? A gente sabe que a fragmentação nuclear já começa um pouco antes, mas aqui vai ser o momento ali de que isso vai começar a acontecer, beleza? Bom, já falei então da prófase um, né? Tem aquelas fases. Vamos falar agora da metáfase um. Na metáfase um, o que que vai acontecer? Os pares homólogos eles vão se alinhar aqui, né, nessa placa de metáfase, né, que a gente viu lá na metáfase da mitose que isso também acontece, nesse caso aqui também vai acontecer, tá? Os microtúbulos eles vão se ligar nos cromossomos, né? Vão ligar os cromossomos aos dois polos que foram formados, né? Então é isso que está sendo formado aqui, né? Na prófase a gente tem o início da formação do fuso mitótico, aqui o fuso mitótico já está pronto, né? E você tem o alinhamento dos cromossomos na placa de metáfase, tá? Então é isso que acontece na metáfase um. Na anáfase um, o que que vai acontecer? Separação dos cromossomos homólogos, tá? Então aqui a gente consegue ver que a separação dos cromossomos homólogos. Notem que isso está acontecendo basicamente igual lá da mitose, né? E aqui na telófase, a gente tem, então, os cromossomos que vão chegar aos polos, certo? A gente tem aquela movimentação dos cromossomos por conta da alteração da tubulina dos microtúbulos. Uma parte vai para um polo, outra parte vai para outro polo, certo? Notem também que esses cromossomos aqui eles já sofreram um crossing over, tá vendo? Os pedacinhos de cores diferentes. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? E aqui vai acontecer a citocinese, ok? Que é basicamente a separação do citoplasma, né? Divisão do citoplasma. Aqui, gente, essa imagem ela é muito boa para mostrar a diferença, né, entre mitose e meiose. Né? No caso aqui, a mitose, né, vai acontecendo prófase, metáfase, anáfase. Você gera duas células filhas que são diploides porque não tem redução da quantidade de cromossomos. No caso da meiose, a gente já falou, né, da prófase um que ocorre o crossing over, metáfase um formação da placa metafásica, né? Placa de metáfase. Depois, na anáfase um você tem, então, a separação das cromátides irmãs, e elas vão uma para cada polo, né, da célula. E aí a gente tem um momento da intercinese. Na intercinese, gente, é como se a gente estivesse fazendo uma mitose, porque você terminou esse processo aqui da anáfase, certo? Teve lá a telófase, né? Começou a fazer lá a citocinese, e aí, o que que acontece na intercinese? Você tem a formação de núcleo em volta ali de cada região com cromossomo, certo? Né, a gente sabe, né, que os cromossomos, um vai para uma parte da célula, um polo da célula, e a outra parte vai para outro polo da célula. Esses polos, então, vão formar, né, essas regiões com maior concentração de cromossomos. E aí você tem a formação de envelope nuclear aqui, tá? É como se a célula quisesse dividir ali naquele momento, né? Que ela quisesse terminar a citocinese e formar somente duas células, né? Duas células haploides nesse caso aí. Mas aí logo a prófase 2, né, no caso, vai restabelecer então o processo de onde ele tinha parado. Então a intercinese ela acontece e aí a prófase 2 vem e desfaz tudo que a intercinese fez, tá? E aí volta então para o processo que a gente vai ver que é agora, que é a metáfase 2, né? No caso da metáfase 2, os cromossomos individuais eles vão se alinhar, né? Então geralmente metáfase está relacionado com cromossomo se alinhando à placa de metáfase, né? No meio da célula, né? Então, você tem aqui os cromossomos individuais se alinhando. Na anáfase 2, as cromátides vão se separar, né? Então, antes a gente tinha separado os cromossomos homólogos, agora a gente separou as cromátides, certo? E aí, essas cromátides, né, se separando, a gente tem
quatro células filhas sendo formadas, e cada uma delas, né, são haploides, né? A gente sabe que são haploides, e elas vão ter, então, cada uma um material genético diferente do outro, né? E isso é variabilidade genética. A gente vai ver isso também mais para frente, tá bom? Olha, a variação genética que é gerada pela meiose, ela acontece porque a meiose gera quatro células, são quatro células haploides e são células diferentes entre si, tá? Essas células são diferentes entre si, elas são diferentes entre si por conta do crossing over que acontece lá na prófase um e também porque a separação de cromossomos homólogos ela é aleatória, tá? Ela vai acontecer de forma aleatória, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? E aí o que que acontece? Você tem a formação de uma família que não é formada por clones, né? Então você teve aqui, né, o processo ali de fertilização, né? E esse processo de fertilização, por acontecer por meio de células haploides, né, ele gera então uma célula diploide diferente das células diploides desse indivíduo e desse indivíduo, tá? E aí você gera então a prole diferente, né? Você gera a prole com variabilidade genética. Por isso que a gente não é uma quantidade enorme de clones dos nossos pais, que são clones dos pais deles, enfim, né? Porque existe meiose e existe fertilização, né? Reprodução sexuada, né? O crossing over, gente, ele é um pareamento de cromossomos não homólogos, tá? E aí, olha só, essa imagem ela mostra basicamente como que ele acontece, né? Esse cromossomo aqui, ele tem o alelo Azão e o alelo Bzão. Esse outro cromossomo não homólogo tem o alelo Azinho e o alelo Bzinho, certo? Aí o DNA ele vai ser duplicado, né? Então a gente tem a duplicação das fitas aqui. Você forma então esses cromossomos, né? Esse par aqui de cromátides irmãs e esse par de cromátides irmãs, mantendo ali os alelos que eles já tinham antes, certo? E aí acontece o crossing over. O que que vai acontecer no crossing over? Você vai ter, né? E acontece na prófase um, né? Você vai ter, então, olha, o acoplamento, então, dessa parte aqui, desse alelo azinho, que estava nesse cromossomo aqui, não homólogo com esse, nesse cromossomo aqui, que não era homólogo com esse, certo? E aí você tem a troca, então, de alelos entre cromossomos não homólogos. E aí, quando acontece a meiose, você vai ter aqui, olha, uma cromátide indo para essa célula aqui, azão, bezão, certo? Essa cromátide, azinho, bezão, essa aqui, azão Bzinho, e essa azinho Bzinho, certo? Então, você formou quatro células completamente diferentes, né? Para esses alelos aqui específicos, tá? Isso gera variabilidade genética. E aqui, né, no caso da aleatoriedade ali de distribuição dos cromossomos, é basicamente isso daqui, olha, você tem, então, essa célula com três pares de cromossomos homólogos, vindos da mãe e vindos do pai, certo? Você tem a replicação do DNA, então eles se duplicam, certo? E aí você vai ter uma divisão que vai gerar, então, quatro células, certo? Quatro células com esses cromossomos, vindos da mãe, vindos do pai. Você pode ter uma combinação em que você vai ter a placa equatorial, né? A placa de metáfase sendo formada com os cromossomos da mãe de um lado, os cromossomos do pai do outro, dividir, formando células ali que são com o genótipo só da mãe ou o genótipo só do pai, mas isso é aleatório, então isso pode acontecer de diversas formas diferentes e isso vai gerar variabilidade genética, tá? Também é uma forma de gerar variabilidade genética, beleza? Isso daqui só para demonstrar, então, né? A gente tem a asa ali de borboletas da mesma espécie, né? E isso aqui é o exemplo ali muito bom visual de variabilidade genética, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, ciclo celular, mitose, meiose, por que que tem variabilidade genética? Isso é muito importante. É importante a gente relembrar também como acontece a duplicação do DNA, né? E coisas assim nesse sentido, entender a citocinese, tudo isso que a gente falou aqui durante o vídeo, tá bom? Valeu aí pela atenção, se inscrevam no canal, curtam o vídeo aí, se tiver algum tipo de dúvida, pode mandar nos comentários do vídeo que eu respondo, pode mandar mensagem também, tá bom? É isso, galera. Até a próxima. Valeu.